Olá, tudo bem com vocês? Eu recebi uma dúvida da minha amiga Márcia lá no Instagram, que eu fiz uma postagem sobre reservas, e ela perguntou qual que é o caminho para a previdência privada. Fiz algumas respostas lá no Store, mas eu resolvi compartilhar aqui com vocês de uma forma única o vídeo desses caminhos, o que que eu tenho que observar, fazer para aderir, contratar e iniciar na previdência privada e principalmente qual que é esse objetivo. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e vai ficar óbvio mais informações, dúvidas que vocês tiverem, podem deixar no comentário, sugestões para que a gente possa ampliar esse conhecimento e essa informação. Primeiramente, quando eu vou contratar uma previdência privada, antes de fazer essa contratação, um primeiro ponto que eu tenho que observar é qual o meu objetivo com essa previdência privada. Mesmo pensando que o termo, né, previdência privada, está diretamente correlacionada à aposentadoria, né, a esse momento de parar de trabalhar e receber um recurso mensal, muitas pessoas acabam entrando na previdência privada por não saberem o que fazer com o recurso financeiro, por alguma indicação de um gerente, de algum amigo, alguma pessoa, mas ela não tem muita visão. Então, o que é necessário a gente observar que a previdência privada, ela é utilizada com dois viés, dois focos, vamos pensar assim num primeiro momento. O primeiro dele é realmente essa questão da previdência, de ser um recurso que vai complementar a minha previdência oficial, que é a Previdência Social e INSS. E um outro viés que ela tem também de característica é de ser um seguro, de ser utilizada como um planejamento de sucessão, planejamento sucessório, ou seja, é um recurso que, por enquanto, né, enquanto não muda qualquer regra, é utilizada principalmente no momento de um inventário, porque ela não precisa passar por esse processo, então ela já vai diretamente ali para a pessoa beneficiária. Então, isso é um instrumento muito legal e interessante de sucessão. E um outro ponto também que a gente pode pensar, que é interessante, mesmo eu pensando nessa previdência para tirar um recurso lá para minha aposentadoria, como ele é um instrumento de longo prazo, eu posso pensar de começar a construir um montante para o meu filho que acabou de nascer ou que é novo, para que quando ele tiver 20, 30 anos, ele já tenha esse montante, essa reserva. Então, isso é legal. Qual é o meu objetivo, qual é o meu foco com essa previdência? Visto isso, eu tenho que analisar alguns outros aspectos. Outro ponto importante: quanto que eu vou guardar nessa previdência? Eu tenho que ter uma recorrência mensal nesse movimento, não dá para eu simplesmente coloco agora e deixo de colocar. O ideal é que eu faça esse movimento mensal nessa previdência. Um segundo ponto que eu tenho que observar também, se eu estou pensando numa estratégia de aposentadoria, nessa estratégia de longo prazo, qual que é o montante que eu quero acumular nessa previdência para que ela possa me gerar esse recurso, para que ela possa me gerar esse retorno. Então, eu preciso saber também quanto que eu quero acumular, para que eu não vá guardando sem ter muita noção e quando passar esse tempo, eu ver que aquele montante que eu fui guardando não foi suficiente. Então, eu determino qual montante que eu preciso, posteriormente eu vejo quanto que eu começo a guardar e vou anualmente revisitando isso para quando chegar lá naquele tempo eu tenha o meu montante ideal e desejado. Tudo bem até aqui? Outro ponto que eu tenho que observar: quando eu contratar um plano de previdência, dê preferência para as seguradoras e não somente para as agências bancárias, onde eu vou lá, o gerente me oferece aqueles planos de previdências que tem muitas vezes altas taxas. Então, olhe, pesquise boas previdências por meio de seguradoras, que são elas que vão ter muito mais instrumentos, muito mais informações específicas para isso. Um outro ponto para que você saiba:
Os planos de previdência privada têm um CNPJ próprio. Então, mesmo que você invista lá por meio da instituição A, da instituição B, eles têm um controle patrimonial à parte daquela instituição. E, por isso, eles são auditados, então os números ali, a situação financeira tem que ter uma auditoria. Elas são fiscalizadas pela SUSEP, que é o órgão que regulamenta esse tipo de produto, e também valida se essas instituições estão cumprindo com algumas diretrizes. Então, você precisa consultar a SUSEP para ver quais são esses planos que estão ok, estão disponíveis para que você possa aderir a um deles. Dito isso, a gente vai ampliando a visão. Outro ponto que eu preciso observar é qual modalidade de previdência privada eu vou aderir. Existe basicamente 3 modalidades. 2 são mais acessíveis à população, vamos dizer assim, e uma é um pouco mais fechada. Quais são essas 2 acessíveis? Existe o plano de previdência privada PGBL e existe o plano de previdência privada VGBL. Então, PGBL, ele tem uma característica muito interessante para quem tem declaração do imposto de renda pelo modo completo, ou seja, quem declara seu imposto de renda, quem tem imposto retido na fonte, que até 12% do seu ganho no ano, se você colocar numa previdência PGBL, você adia o pagamento do imposto, ok? Se você não faz essa modalidade, o ideal é você ter um plano VGBL, onde você não vai ter essa questão, ou ainda, se você quiser colocar acima de 12%, você coloca até 12% no PGBL, que você tem esse diferimento do imposto lá na frente, esse benefício, e o que ultrapassar esses 12%, ou você não faz a declaração no modo completo, você coloca num VGBL. Resumidamente, qual que é a diferença dos dois? Um é esse benefício fiscal, que esse não tem. Segundo, quando você escolhe um PGBL, você vai pagar imposto de renda sobre o total, o que você aplicou, mais o rendimento. Quando você coloca num VGBL, você vai pagar o imposto de renda somente sobre o que rendeu. E aqui você já começa a analisar qual que é o melhor cenário para a sua situação de hoje, para o seu momento. E falando em imposto de renda, uma coisa que também, na hora que eu vou escolher um plano de previdência privada, eu tenho que escolher se eu vou aderir a uma tabela progressiva ou uma tabela regressiva. Ou seja, o que é isso, Cíntia? Como a previdência tem uma característica de longo prazo, existe uma tabela diferenciada de qualquer outro produto financeiro. Hoje, esses produtos financeiros, o que ele me mostra? Olha, de todo o rendimento, você vai pagar um imposto de renda. Se você deixar menos tempo, né, você vai pagar lá 15%, o máximo de tempo, 22%. E a tabela do imposto de renda regressiva, nesse caso, nesse exemplo, a gente tem a opção de quanto mais tempo, ou seja, se eu aplicar durante 10 anos, pelo menos, ó que legal, eu vou pagar menos imposto, vou pagar um mínimo lá que é 15, que é 10%. Só que se eu ficar menos tempo, eu vou pagar o máximo, que é 35%. Então, existe um planejamento para essa previdência. Então, eu vou escolher essa tabela regressiva ou a tabela progressiva, que é basicamente igual quando a gente tem o nosso salário, como CLT, por exemplo, e tem o desconto lá, conforme o meu ganho, eu tenho uma tabela maior de imposto de renda. Tudo bem até aqui? Então, eu tenho que saber se é PGBL, VGBL, eu tenho que saber o montante que eu quero ter lá na frente, eu tenho que saber quanto que eu vou colocar todos os meses, eu tenho que saber se eu faço ou não declaração do imposto de renda para ver qual dessas modalidades me atende, eu tenho que consultar a informação dessa instituição junto à SUSEP. E um outro ponto, eu tenho que comparar, eu tenho que pesquisar mais de um plano de previdência, porque existe sim gestões diferentes, existe sim formas diferentes. Como?
eu tenho que observar alguns custos: taxa de administração, taxa de carregamento e taxa de saída. A minha orientação: busque planos que não tenham taxa de carregamento e nem taxa de saída. Tem que ser zero. E que a taxa de administração seja no máximo de 1%. Além disso, não é ideal. Acaba comprometendo o retorno desse plano. Então, isso já vai ser um norteador para você filtrar nessa pesquisa e eliminar qualquer plano que foge disso. Combinado? E olhe também, óbvio que a gente sempre lembra, o retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas olhe como que estava esse plano nos últimos tempos. Como que está? Quantos participantes tem? Isso é interessante para você pensar, já que é um planejamento de longo prazo. Combinado até aqui? Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho aí como trilhar esse caminho. E aí, com base em todas essas informações, você vai escolher aquela que é mais ideal para você, aquela que faz mais sentido para esse seu momento, para esse seu cenário e começar essa construção. Lembrando que você pode, de tempos em tempos, conforme for passando, você vai pesquisar novamente, vai comparar, vai avaliar. E se porventura, nesse processo, você achar um outro plano melhor do que aquele que você tem hoje, você pode fazer a portabilidade de forma gratuita. Então, você começa com uma instituição e vai sempre, de tempos em tempos, avaliando, olhando, para que você vai tendo essa manutenção e essa reorganização. E mais um plano que eu acabei não comentando com vocês, que é ideal vocês saberem que existe, que é um plano que a gente fala que é um plano fechado, que é um fundo de pensão, que ele geralmente existe dentro das empresas ou dentro de associações. E eles estão muito mais atrelados para aqueles colaboradores ou para aquelas pessoas que são associadas daquela instituição. Quando é na empresa, a maioria dos planos tem um benefício que rende muito mais do que qualquer retorno. Todo o valor que você aplica nesse plano, ou uma parte, ou 100% dele, ou às vezes até o dobro, a empresa na qual aquele colaborador trabalha também coloca uma parte daquele montante. Então, é uma forma de um benefício que as empresas também colocam. E aí, esse plano, ela não é regulamentada pela SUSEP, é regulamentada pela Previc. E existem também associações que criaram um plano parecido com isso, não tem a contrapartida, mas ele é muito mais flexível para que você possa aderir e se programar. Espero que essas informações tenham auxiliado aí para a gente pensar nessa escolha de previdência privada, para a gente não sair escolhendo a primeira que nos oferecem, para que a gente possa, sim, comparar, pesquisar, conhecer os nossos números, avaliar e fazer a melhor escolha para o nosso momento, para o nosso cenário. Se você tiver mais dúvidas, informações sobre previdência privada ou outra sugestão de tema que a gente possa trazer aqui, deixe no comentário e a gente vai ampliando os nossos horizontes e conhecimento. Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.